bem, meus caros. Vamos neste vídeo falar um pouco a respeito do Império Inca e de sua civilização. O Império Inca ele durou cerca de 100 anos. Ele durou relativamente pouco tempo se comparado a outros grandes impérios da história. Então ele durou de 1438 até 1532, quando foi finalmente conquistado pelos espanhóis, liderados por Francisco Pizarro. Sobre o Império Inca, nós precisamos saber que, em comparação com as duas outras grandes civilizações da América pré-colombiana, a civilização Inca, o Império Inca, foi aquele que conquistou um grau mais elevado de centralização política. Então, se nós compararmos Incas, Astecas e Maias, nós vamos ver que existe um grau decrescente de centralização política. Os Incas obtiveram o grau máximo de centralização política. Nós vamos ver como que isso se manifesta. Os Astecas estavam numa posição intermediária, quer dizer, eles possuíam uma certa centralização política, mas não tão acentuada quanto a dos Incas, ao passo que os Maias se organizavam fundamentalmente em cidades-estados. E essas cidades, eventualmente, elas faziam alianças umas com as outras, mas não chegaram a constituir um império. Então nós podemos ver, os maias eram os menos centralizados do ponto de vista político, os astecas os intermediários e os incas os mais centralizados. Então como que se constituiu essa civilização com alto grau de centralização política? Em primeiro lugar, nós temos que sempre nos lembrar das limitações técnicas, as limitações técnicas pelas quais essas três civilizações passaram. Então, por exemplo, os incas, assim como os maias e os astecas, eles desconheciam o uso da roda. Eles tinham também um uso muito limitado dos metais. Mas, ao contrário dos maias, por exemplo, os incas desenvolveram um forte sistema de estradas que cruzavam o seu território. Isto facilitou a dominação de um centro de poder em relação a um número muito grande de povos. Então, na sua extensão máxima, o Império Inca ele se prolongou desde o que é hoje o sul da Colômbia até metade do que é hoje o Chile, né? Isso tudo na costa oeste da América do Sul. O nome que os incas atribuíam ao seu império era Tahuantinsuyo. E esse nome indígena, né, que é da língua Quichua, o idioma principal falado no Império Inca, significa as 4 divisões do mundo. O Império Inca ele era, portanto, dividido em 4 regiões. E os incas eles consideravam o seu império como o mundo todo, certo? Muito bem, então vamos falar um pouquinho a respeito de como se organizava esse império no período do seu apogeu, nesses 100 anos em que o Império Inca ele foi tão poderoso. Então, em primeiro lugar, o governo ele era centralizado na mão de um imperador, que era o grande Inca. O imperador ele era considerado pela religião oficial como uma divindade. E ele... a ideia que governava a religião dos incas é que o imperador ele deveria preservar a pureza do sangue dentro da sua família. Portanto, o imperador deveria se casar com sua própria irmã. E o filho do imperador com a sua irmã deveria ser o herdeiro do trono. Mas também admitia-se, da parte do Inca, a poligamia, quer dizer, ele podia ter várias esposas, e efetivamente tinha. Mas o herdeiro do trono era o filho dele com a sua irmã. Isso aí nós vemos que é uma coisa bastante problemática, uma vez que a grande maioria das civilizações no mundo e ao longo da história sempre tiveram como muito clara a proibição do incesto, né? Do relacionamento entre irmãos e pais, filhos e pais, filhos e mães, etc. e tal. Então os incas eles tinham esse pequeno problema. Muito bem. Como funcionava a religião inca? A religião inca ela era politeísta.
como todas as religiões das populações indígenas da América pré-colombiana. Mas ela tinha um deus supremo, que era o deus Sol. O deus Sol era a divindade venerada como a principal do seu panteão. Portanto, panteão é o conjunto dos deuses, né? Essa expressão significa o conjunto dos deuses. O deus Sol ele era casado com a deusa da Lua, mas havia também a deusa da Terra, havia outras divindades menores que presidiam determinados fenômenos naturais. Essa religião inca ela era baseada no sacrifício de animais, ela possuía uma casta sacerdotal altamente poderosa, no sacrifício de animais, no culto dos antepassados. Portanto, os incas que morriam, eles eram mumificados e guardados com todos os bens que eles haviam amealhado durante as suas vidas. Isso era um aspecto interessante, porque o Inca, quando ele morria, ele tinha que ter todo o patrimônio que ele adquiriu durante a sua vida reservado para a sua vida depois da morte. Então, o novo Inca que subia ao trono, ele tinha que conquistar um patrimônio para si, ele não herdava aquilo que era do seu pai. Isso é uma das explicações por que o Império Inca ele se estendeu tanto, né? Porque ele conquistou um território tão extenso. Muito bem. Havia também sacrifícios humanos na religião inca, mas eles eram menos numerosos do que na religião asteca. Eles só aconteciam em situações críticas, né? Em situações de uma guerra, situações de peste, situações de fome, de revolta. Aí aconteciam os sacrifícios humanos. O Império Inca, como nós sabemos, ele compreendia uma quantidade muito grande de povos dominados. Os governantes, a classe governante era da tribo Quichua, mas havia várias outras tribos submetidas ao Império Inca. Como era a relação de dominação entre esta tribo e esta classe dominante e os seus dominados? Era uma relação que pretendia fazer uma assimilação. Assimilação em que ponto de vista? Os dominados, eles deveriam, no médio prazo, os incas desejavam convertê-los para a sua religião e para os seus costumes, integrá-los dentro da cultura do seu império. Então, geralmente, quando os incas dominavam uma tribo, o que eles faziam? Eles permitiam que os governantes dessa tribo continuassem governando e que mantivessem os cultos e os rituais religiosos que eles praticavam antes, contanto que acrescentassem a esses cultos religiosos a veneração do deus Sol, que era o deus supremo dos incas. E contanto, obviamente, que essa tribo dominada ela pagasse os impostos que o poder central em Cusco, que era a capital do império, exigisse que fossem pagos. Como que funcionava o sistema produtivo dos incas? Era um sistema fundamentalmente rural, né? Um sistema rural baseado no cultivo, na agricultura, no plantio do milho, da mandioca e de variedades de feijões, abóbora, pimenta, batata doce e outros tubérculos. Algodão e coca também eram bastante produzidos em grande escala. Havia também rebanhos que eram bastante extensos. Então havia rebanhos de porcos, de patos, de lhamas. Esses animais eles serviam para a alimentação e as lhamas serviam para o transporte, além de também fornecerem carne e lã. Devemos nos lembrar que os incas, como não conheciam a roda, eles precisavam transportar os fardos que eram produzidos em todos os cantos por esses animais, né? Então as lhamas elas eram muito importantes por uma série de aspectos. Como era dividida a propriedade entre os incas? A propriedade ela era fundamentalmente do Estado. Então o grande proprietário de terras entre os incas era o imperador. E o imperador, o que ele fazia? O imperador ele concedia o uso da terra ou para funcionários públicos muito poderosos, ou para sacerdotes, ou diretamente para os camponeses. Quem
era encarregado de cultivar a terra eram os camponeses. Os camponeses, ao cultivarem a terra, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que levar o produto do seu trabalho, do seu cultivo, para grandes armazéns, que eram armazéns estatais. E esses armazéns estatais, o que eles faziam? Eles acumulavam a produção e eles distribuíam de acordo com a necessidade dos súditos. Então nós podemos perceber que a centralização política ela compreendia uma centralização da propriedade nas mãos do governante, né? Esse sistema de centralização ele tinha seus benefícios e seus malefícios. Então, um benefício claro é que ele permitia um planejamento, quer dizer, os produtores, ao depositarem tudo que produziam naqueles armazéns estatais, eles deixavam a administração dos seus produtos nas mãos de funcionários especializados em administrar. Então, diante de uma crise, diante de uma fome, diante de uma seca, esses funcionários eles poderiam o quê? Eles poderiam usar o acumulado dentro desses armazéns e distribuir para a população que não tinha condição de produzir diante da crise. Então esse é um aspecto positivo, mas também há o aspecto negativo, porque nós sabemos como funciona a natureza humana, né? A natureza humana ela é aberta à corrupção, né? E ela é aberta também à sede do poder e à sede de domínio. Então, quando você coloca muito poder nas mãos de um grupo de funcionários, você facilmente cria ocasiões em que eles podem usar esse poder de maneira corrupta e desviada, de maneira depravada, e explorar as populações que estão sob seu domínio, né? Então isso fatalmente acontecia. Nós vamos ver que quando os espanhóis invadiram o Império Inca, eles não tiveram grande dificuldade em derrubar o governo central, e aqueles povos que estavam dominados pelo governo central, eles não moveram muitos esforços para defendê-lo, né? Eles acabaram cedendo aos conquistadores espanhóis, né? Então esse é o aspecto da produção. Era uma produção que a gente pode até chamar, com certas ressalvas, de um socialismo estatal, né? Por que um socialismo estatal? Porque o grande proprietário de terras era o Estado. Como que um camponês ele podia subir na pirâmide social? Ele podia subir na pirâmide social se ele se destacasse na guerra. Então, além do trabalho nos campos, os camponeses eles tinham que prestar o serviço militar. Então, se eles praticassem atos de bravura na guerra, eles podiam subir na pirâmide estatal, eles podiam se transformar em funcionários mais elevados dentro da escala administrativa dos incas. Então, um breve relato de como funcionava a guerra, né? Os incas, como eles não conheciam a roda, eles não conseguiam fazer aparelhos de guerra como aqueles que faziam, por exemplo, os gregos e os romanos, né? Os romanos tinham máquinas para derrubar muralhas, umas coisas assim. Eles tinham aquelas estruturas gigantescas de madeira que serviam para arrombar fortalezas, né? Então eram máquinas de guerra que eles produziam. Os incas não tinham nada disso. Então os soldados eles marchavam a pé, né? Logicamente, os incas eles não conheciam o cavalo, que é um animal bastante útil na guerra. Efetivamente não dá para você investir contra um adversário montado numa lhama, né? É uma coisa bastante difícil você fazer isso. Então eles guerreavam a pé, usavam porretes, lanças e pedras. Então vocês veem que era um armamento bastante rudimentar que os incas possuíam. Então o sujeito que se destacasse dentro da guerra, ele podia deixar de ser camponês, ele podia se tornar um funcionário público mais graduado e podia chegar mais perto do Inca, né? Como era essa pirâmide social? Essa pirâmide social dentro do Império Inca, ela compreendia os incas por nascimento, aqueles que recebiam uma educação mais cuidadosa e, portanto, iam ser funcionários públicos, iam ser sacerdotes.
E ela compreendia também os incas por privilégio. O que eram os incas por privilégio? Eram aqueles membros de outras tribos que eram trazidos para ter uma educação mais sofisticada e serem membros da corte. Então, geralmente, ou eram pessoas que tinham se destacado na guerra, ou eram pessoas que apresentavam um talento excepcional. Então, havia possibilidade de mobilidade social, mas ela era restrita no tempo do Império Inca. Muito bem. As cidades do Império Inca, elas eram pequenas. Por quê? Porque nelas se concentrava sobretudo a administração, os templos e algumas repartições dos funcionários públicos. A grande massa da população ela estava nos campos, nas grandes fazendas estatais. Então, portanto, nós temos ainda ruínas de Cusco, que era a capital do Império, e temos ruínas de outras cidades, das quais a mais famosa é Machu Picchu. Os camponeses eles podiam ser chamados para fazer trabalhos em obras públicas. Esses trabalhos em obras públicas se chamavam mita. Então, a mita era um regime de trabalho dentro do Império Inca, pelo qual os índios que trabalhavam no campo eles tinham que trabalhar na construção de obras públicas, das quais a mais importante eram as estradas, mas também podiam ser templos e podiam ser aqueles grandes terraços que nós vemos em Machu Picchu, por exemplo, né? Então tudo isso os indígenas eles tinham que fazer. Os incas conheciam a escrita, mas nós não sabemos decifrá-la ainda. E eles tinham um sistema de notação extremamente criativo que era feito por nós de lã. Então eles faziam nós para fazer, por exemplo, a contabilidade dentro das grandes fazendas. E era um sistema extremamente eficiente. Então esses são os aspectos mais gerais que nós temos da civilização inca. Quando os espanhóis chegam no começo do século XVI ao Peru e à Bolívia, o Império Inca ele está no meio de uma guerra civil entre dois pretendentes ao trono, um chamado Atahualpa e outro chamado Huáscar. E esses dois pretendentes ao trono, eles vão jogar com o apoio espanhol, né? Então todo o sistema político ele está desorganizado. Os espanhóis eles vão tirar partido disso. E como eu disse para vocês, a maior parte dos povos dominados pelos incas não vão mover esforços para defender o governo central do império. Então, num tempo recorde, Francisco Pizarro, que também era mais bem armado, eles tinham armaduras, tinham armas de fogo, tinham cavalos, eles vão facilmente vencer a resistência que vão encontrar entre os guerreiros incas. Então esse é um panorama geral da civilização inca que eu queria passar para vocês, meus caros. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima aula.